Olá, boa noite a todos. Vamos aqui iniciar o convite dos profissionais que vão nos brindar essa noite com essa palestra muito interessante sobre os aspectos de gênero e a tributação do imposto de renda sobre as pensões alimentícias em específico. Só um minutinho. André Barbosa, doutora Caroline e a doutora Isabelle Rezende Rocha. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Olá. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Tudo jóia. Sejam bem-vindos. Obrigada, Júlia. Cadê? Então vamos só esperar aqui a doutora Carolina Minsen. O Instagram está falando que só permite agora 3 convidados. Vou tentar mais uma vez, porque isso já aconteceu antes. Aceitar, vamos ver. Ao vivo. Foi. Agora foi. Eu estava pensando. Agora foi. O Instagram estava dizendo que eram só 3 convidados, 3 pessoas na live, mas você convidando, ele aceitou. Que bom. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui para tratar de um tema que eu acho super importante, num momento muito propício, né? A gente ainda está aí com o prazo das declarações do imposto de renda. Acho que é um tema pouco óbvio, mas muito importante de ser cada vez mais conversado, tratado e um holofote precisa ser jogado, né, a esse assunto que afeta tantas pessoas, tantas famílias e como a gente vai ver aqui, tem esse aspecto de gênero que precisa ser observado, né? Gostaria então de agradecer a presença da minha colega de comissão, doutora Carolina Minsen, que é advogada familiarista, ao doutor Paulo André, que já participou com a gente de algumas outras lives e sempre colabora com a nossa comissão aqui nos aspectos tributários, e especialmente a doutora Isabelle Rocha, que é autora do livro Tributação e Gênero, que eu simplesmente adorei, e aceitou nosso convite, para minha imensa felicidade. Falar como especialista é realmente muito bom, então eu fico assim, lisonjeada com o seu aceite, tá, doutora? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bem, eu vou começar aqui, obviamente, prestigiando a nossa convidada, doutora Isabelle Rocha, para dizer um pouquinho para a gente por que você decidiu tratar desse tema, o que te levou a pesquisar os aspectos de gênero em relação ao direito tributário, porque não é algo muito óbvio, né? Até para quem milita na área, às vezes dificilmente consegue perceber alguma relação entre esses dois assuntos. Então, gostaria de saber da doutora como surgiu isso. Bem, com direito tributário, eu trabalho pelo menos desde 2008, quando eu comecei meu primeiro estágio, e desde então minha carreira como advogada foi totalmente voltada para o direito tributário em si. Eu sempre quis fazer mestrado, sempre quis ser professora, além da advocacia. Me formei em 2010, mas eu não tinha ainda encontrado um tema que me fizesse ali brilhar os olhos e dar conta da dificuldade que é fazer um mestrado, né? Conciliando com todas as outras atividades que a gente tem na vida. Eu não gostaria, não me atraía pelos temas ali tradicionais da doutrina clássica do direito tributário. Não que não sejam importantes, mas não era algo que eu sentia que eu realmente poderia contribuir com a comunidade acadêmica e com a sociedade.
Então, ao longo do tempo, depois que eu me formei, fiz pós, enfim, fui pesquisando, e eu ia procurando temas. Eu gostava muito das discussões relacionadas à justiça social, né, e o direito tributário, o tributo como instrumento de justiça social. E nesse campo já havia muitas pesquisas também, fui me aprofundando nesse sentido. E a questão de desigualdade de gênero é um tema que, na verdade, desde sempre me pega de rasteira, assim. É um tema que me é caro na minha vida pessoal, na minha militância, na minha construção enquanto mulher, né? Enquanto profissional, enquanto filha, amiga, namorada. Eu descobri o feminismo mesmo, me descobri feminista ali por volta de 2015. Eu era daquelas que falava, não sou feminista, mas eu acredito em igualdade entre homens e mulheres. E aí fui aprendendo e, poxa, eu sou feminista, assim. Comecei a estudar as questões de gênero, feminismos, etc. E eu falei, cara, poxa, será que tem jeito, né, de estudar o direito tributário no campo do feminismo, ou de introduzir as ideias feministas no campo do estudo científico tributário? E fui pesquisando, comecei a fazer aulas como ouvinte com o professor Marciano Seabra de Godoy na PUC. Eu me formei na UFMG, eu não sou filha da PUC, né, não fiz a minha graduação lá, mas comecei a fazer aulas com ele como ouvinte, começamos a conversar, e o Marciano, ele tem uma pegada que me agrada muito enquanto orientador, enquanto acadêmico, que ele acredita em pesquisas que efetivamente possam trazer resultados na sociedade. Então, ele se mostrou muito aberto a essa possibilidade. E aí, ele me mandou um dia um estudo da ONU Mulheres sobre orçamentos sensíveis a gênero. É um estudo que é muito conhecido para as pessoas que estão estudando esse tema. E algumas pesquisadoras analisaram os orçamentos sensíveis a gênero sob o viés da tributação. E tinha um artigo lá que era analisando a tributação na Argentina. E aí eu vi que, poxa, é possível. A gente consegue analisar a tributação sob esse viés. Entender se o direito tributário, pelo menos na doutrina brasileira, no sistema tributário nacional, de fato é neutro como ele se propõe e como a gente estuda. E aí a gente começou a perceber que não, ele não é neutro. E aí o Marciano me apresentou esse primeiro estudo e me incentivou a elaborar um projeto de pesquisa para entrar no mestrado com essa temática. E foi assim que eu consegui unir esses dois temas. Eu sei que a gente ainda vai falar mais sobre isso, mas a história nasceu assim. E a gente agradece, né? Porque é com essa coragem de enfrentar locais não explorados que a gente vai ampliando aí as discussões, né? E os avanços na busca pela igualdade. Não, eu comecei a estudar isso em 2016 e completamente solitária, assim. Eu te confesso que até 2020 eu ainda me sentia sozinha no mundo, ainda ouvia críticas de tributaristas tradicionais dizendo que não era possível desenvolver esse estudo, pelo menos no nosso âmbito constitucional, que depois a gente hoje em dia percebe que não é uma verdade. Mas, na verdade, existe uma grande resistência dos tributaristas clássicos. Hoje em dia, não tanto mais. Mas, sim, foi um estudo bastante solitário. Assim, a única pessoa que realmente apoiava era o meu orientador. E eu acho que eu já cheguei a enfrentar sabatinas até mesmo antes de terminar a dissertação. E aí, depois, o assunto foi ganhando mais espaço, mais pessoas, homens e mulheres foram se interessando pelo tema. E hoje a gente já está... Eu não estou sozinha, pelo contrário, tem uma rede grande de mulheres aí, feministas, tributaristas, estudando isso, e homens também. Que bom, cada vez mais se interessando por esse tema, né, que é tão importante. Por falar em homens que se interessam por esse tema, né, doutor Paulo André? É verdade. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, a sua parceria sempre constante aqui na comissão. Então, vamos lá. Vou jogar a bola para você. Acho que para a gente contextualizar assim, mais especificamente o imposto que vai ser tratado aqui, o que é exatamente a renda? A pensão alimentícia ela é a renda? A gente pode começar a discutir isso? Boa noite a todas, né, e a todos os presentes. Hoje está aqui também um pouco de pessoas interessadas, inclusive o estagiário lá do escritório hoje falou, não, Paulo, eu vou estar presente, porque é o tema também da monografia dele, né? Então, e salvo engano, ele pode até
confirmar, que eu vi que ele apareceu aí ingressando na live, é Paulo também, é meu xará, e também está interessado, ele sempre se interessou nessa tese, né? Ele debateu um pouquinho comigo quando ele foi escolher, e eu falei, eu acho que é uma questão maravilhosa, né? Porque é bem como já foi falado aqui, ó, estou aqui, o Paulo aqui, debatendo com a gente, pegando um pouquinho dessas ideias. O que me interessa na questão, antes da gente entrar na natureza jurídica da pensão, não é? Porque sempre que a gente fala em fato gerador, se a gente não fizer um olhar antecipado, um antecedente sobre a natureza jurídica do que está sendo tratado, a gente não vai conseguir identificar nem mesmo a natureza do tributo que está sendo definida numa norma, né? Então, e aí eu sempre trago também, antes de fazer esse tipo de análise, o próprio artigo 4º do CTN, que não trata isso diretamente, mas ele já dá uma orientação ali, olha, independente do que o legislador der de nome para um determinado tributo, a natureza dele não vai estar vinculada ao que a gramática dirá sobre ele. Ou seja, se uma coisa for chamada de imposto e ela tiver uma natureza jurídica de taxa, a gente sabe bem que a natureza jurídica dela é o que vai valer, né? Então, assim mesmo, quando o legislador resolver, no instituir de uma norma, definir um determinado fato como sendo fato gerador de um determinado tributo, e este fato gerador definido na hipótese de incidência não sendo um efetivo fato gerador de tributação de imposto de renda, não sendo um acréscimo patrimonial, não sendo a renda propriamente dita, ele não estará, obviamente, inserido no rol de incidências do imposto de renda. Como bem disse você mesma. Qual é a pergunta, então? Pensão é fato gerador de imposto de renda? E essa, na verdade, é a digressão que a gente vai fazer durante a noite inteira, né? Durante essa live toda. Bom, é óbvio que vocês já sabem a resposta que eu vou dar para vocês. É não, né? Porque eu sou um dos grandes entusiastas da ADI que vem sendo tratada pelo IBDFAN. Na verdade, quando esse caso chegou no meu escritório, foi muito curioso, até comentei isso com a Júlia, né? E foi uma das vezes que eu tive também os primeiros contatos com essa tese, porque a gente tinha um parceiro no escritório, né? E ele chegou e falou, Paulo, eu tive que vender isso aqui, porque é um absurdo, tributação aqui da pensão alimentícia. E foi exatamente esse o diálogo que a pessoa teve comigo. Eu falei, sim, mas ele está estabelecido lá na Lei 773 de 88, né? Está lá. E não tem precedentes jurisprudenciais acerca disso. E eu falei, olha, eu vou ter que criar realmente alguma coisa meio aqui da minha ideia, porque vamos analisar o que é a pensão alimentícia, né? E eu acho que o próprio decreto do imposto de renda, o novo decreto, que é o 9580, ele traz algumas respostas sobre isso. Inclusive, a própria natureza da previsão de incidência somente sobre a pensão paga em dinheiro já diz um pouco do que o próprio legislador entende de pensão alimentícia, porque se ela não incide na pensão in natura, ou seja, naquele gasto que eu tenho para dar para o meu alimentando o caderno, ou até mesmo os bens móveis aí ligados ao entretenimento, ou o pagamento de eventual curso diretamente como se fosse um pagamento de bens in natura, né? Não há incidência de imposto de renda. E qual é a diferença lógica que existe no deslocamento, né, que a gente tem da renda do alimentante para a zona de administração, a zona patrimonial, a esfera patrimonial do alimentando, né? Para do alimentante para o alimentando. Ou seja, quando ele faz o pagamento da pensão alimentícia conforme o acordo ou a sentença judicial, não há neste deslocar um novo fato gerador de renda. Não há uma nova disponibilidade econômica, nem tampouco jurídica, dessa renda que foi
levada para a esfera patrimonial deste alimentando. Ou seja, não há fato gerador. O pagamento da pensão, né, ele não se afigura como disponibilidade econômica e jurídica desse rendimento. Essa definição, né, ela vem tratada no artigo 43 do CTN, que define a hipótese de incidência, que define o fato gerador de imposto de renda. A gente sabe que a Constituição, quando ela delimita ali a competência tributária, né, ela traz já os fatos geradores. E as normas gerais são assim estabelecidas no CTN, trazendo o fato, a definição da hipótese de incidência. E o artigo 43 do CTN cita de forma bem clara que o fato gerador da obrigação tributária, no caso do imposto de renda, é a disponibilidade econômica e jurídica deste valor. E, no nosso entendimento, o valor de pensão alimentícia já sofre a tributação na pessoa do alimentante, né, quando ele percebe a ele, sim, seja ele pai, seja ele mãe, aí nós vamos adentrar posteriormente nas questões sociais, né, que tem grande influência sobre a tributação de gênero nesse aspecto, né, que é onde reside aí os benefícios que são dados ao alimentante, os benefícios de dedução, que nós vamos tratar também mais adiante, os benefícios e os malefícios dessa tributação. Parece que a gente vê na figura do legislador, diretamente aquele que administra, né, até mesmo as normas infralegais, que são os decretos que regulam o imposto de renda, nós vemos uma verdadeira compensação tributária. Dou a dedução para o alimentante, faço uma renúncia tributária sobre isso e promovo uma cobrança que é a manifesta bitributação, uma nova tributação sobre um mesmo fato gerador, porque é um simples deslocar da renda que a gente faz para que o alimentante faça essa administração do dinheiro através da pessoa que detém a guarda, né? E depois podemos tocar também na questão da impropriedade da palavra guarda, que é pessimamente utilizada aí no decreto do imposto de renda. Tem esse detalhe técnico também para os familiaristas, né, que podem até corroborar isso um pouquinho mais. Depois eu até vou entrar em alguns detalhes que podem ser observados na questão dos acordos, né, que são efetivados no direito de família, para manter a segurança jurídica na hora de efetuar a declaração do imposto de renda, para não haver a dúvida da guarda compartilhada e como ela pode ser utilizada depois que isso tem definição. Porque a legislação tem uma orientação e, se isso não for bem observado, muito provavelmente esse casal aí pode sofrer algumas consequências negativas em relação à declaração do imposto de renda quando ela é efetivada e não bem alinhada entre os pais. Então, vencido isso, né, a gente vê aí uma grande gama de normas, sejam elas legais, infralegais, que afrontam diretamente inúmeros preceitos constitucionais, tanto da figura quase sempre também, acho que podemos tratar isso das mulheres, né, que são, em sua maior parte, as administradoras, né, dessas pensões que são pagas pelos alimentantes, quanto dos próprios filhos, em algumas hipóteses. Né? E a gente pode avançar um pouquinho mais nas hipóteses em que você encontra um tratamento tributário verdadeiramente desigual, a depender da condição de vida e de residência, de habitação desse filho. Né? Em algumas hipóteses, um filho pode sofrer uma redução tributária indevida pela bitributação, né? E um outro filho que seja irmão desse outro filho também pode estar ali com o pai recebendo somente uma tributação na sua renda. Né? Como temos aí uma bitributação, nós estaríamos com uma outra pessoa, um outro irmão que habita com essa mãe ou eventualmente com o pai, sendo tributado duas vezes, chegando a quase 60% de tributação sobre o mesmo fato gerador de renda, afrontando claramente a capacidade contributiva. Enfim, são inúmeras ideias, são muitas coisas que podem ser corroboradas aí. É isso. Pensão a fala não é do fato Dr. Paulo André já antecipou vários pontos aqui, que são tópicos que eu separei para a gente tratar na live, que são muito importantes, né?
essa questão da guarda compartilhada, enfim, conhecer as regras, né, de declaração do imposto. A gente vai falar também sobre o precedente que foi criado, que está sendo ainda decidido pelo STF em relação à tributação da pensão alimentícia, né, pelo imposto de renda. E aí, só para a gente fazer uma contextualização assim, em relação a esses argumentos todos, antes da gente entrar mais especificamente nas questões de avaliação mesmo jurídica, né, da pertinência ou não dessa tributação, eu acho que é importante a gente falar a respeito do quanto esse é um assunto que está presente na nossa vida, mas que não é exatamente assim tão notado e como é que certas condições de gênero, condições culturais, sociais acabam interferindo. E aí eu vou direcionar minha pergunta agora para a doutora Carolina Minci, que é advogada familiarista. E aí a minha pergunta inicial é a seguinte: como essas demandas que chegam ao seu escritório em relação à dissolução de união, né, de casamento, de que forma você nota que acontece essa administração patrimonial, essa noção sobre os efeitos de tributação? Aliás, eu iria até um ponto antes, né? Eu acho que, na verdade, é um serviço que a gente deveria, né, divulgar por aí, porque pouco se fala a respeito de uma orientação sobre como fazer a declaração de imposto de renda quando você casa, porque os bens vão ser declarados, né, se for uma declaração conjunta, que vai ser com um ou com outro, se quem vai declarar dependente, enfim. Existem várias questões que serão decisões a serem tomadas pelo casal. E aí, mas enfim, quando essa demanda chega no seu escritório, você nota alguma diferença entre as mulheres e os homens que estão nessa situação? Tem alguém que está mais a par dessas questões? Elas se surpreendem com essas coisas? Como é que você percebe isso? Boa noite a todos. Estou aqui absorvendo, né? Acho que eu e Júlia estamos assim, muito felizes, né, por vocês terem aceitado o convite, estarem aqui na comissão fazendo um serviço, prestando um serviço, né? Porque eu acho que essa tua pergunta tem tudo a ver com a máxima maior da nossa sociedade hoje, né? A desinformação. São todos, de modo geral, muito desinformados. E hoje em dia você tem gratuitamente informação, você consegue buscar. É claro que a gente não está falando da maior parte da população, mas nos nossos escritórios, de modo geral, se a gente não está atuando pro bono, numa ONG e tudo mais, você recebe pessoas que estão aí nesse contexto de ter uma tributação considerável nas suas rendas, né? E quando você fala para um casal, né, que a pensão alimentícia é tributada, né? Ou seja, num exemplo bem raso, olha, você quer contribuir pagando a escola e o plano de saúde do seu filho, então você pretende depositar isso na conta da sua ex-mulher. Não faça isso, porque você vai depositar o valor certo, ela vai ter que descontar o imposto de renda e não vai fechar a conta. E as pessoas ficam chocadas, né? Eu já estou há muitos anos nessa estrada, né? Eu tenho de advocacia já há 20 anos, mas desde a minha faculdade eu já estagiava em escritório familiarista, né? Então aí já são mais de 22 anos. Fora o estágio oficial que eu fiz na Defensoria, também por 2 anos em vara de família. E aí, realmente, a realidade do atendimento na Defensoria Pública, muitas das vezes, na sua maioria, acho que esmagadora, não atinge, né, o patamar da tributação, então não se fala muito nisso. As pessoas não sabem, as pessoas se chocam, né? Então, o que a gente foi fazendo ao longo do tempo para driblar isso, né? O pagamento in natura, né? Que antigamente não se via em sentença nenhuma. Mas, com o passar do tempo, mesmo nos litigiosos, quando você explicava, quando você se fazia entender, o judiciário começou a abraçar um pouco melhor
essa ideia do pagamento in natura e aí determinar, às vezes, o plano de saúde pago in natura ou a escola paga in natura, e aí aquele genitor, que ainda é o retrato, né, da nossa maioria aqui, da população, o genitor, administrador financeiro, gestor, provedor, e eu estou falando na maior parte, né, ainda dos casos, né, e principalmente quando a gente está falando aí do imposto no grau máximo, né, a realidade que a gente vê hoje, ainda Rio, São Paulo, grandes capitais, são aquelas mulheres que casam com homens de negócios, CEOs e tudo mais. Estou falando maioria, tá? Não estou dizendo que todas são e fazem isso, e não estou julgando quem faça também. Mas decidem parar de trabalhar, decidem largar a vida profissional, enfim, seja pela maternidade, seja porque decidiu, enfim, se dedicar à família, à casa, e ela perde, ela realmente para de até se informar sobre as questões, né? Assim, não tem noção do que está sendo feito administrativamente com o seu patrimônio. Muitas até com união estável ou casamento com total de bens, separação total de bens, ou seja, mesmo separada, não havendo a comprovação de esforço comum, não vai ter partilha daquilo que está sendo amealhado. E mesmo assim, por falta de informação, essas mulheres acabam, numa separação, numa eventual separação, ficando à mercê do pagamento. E aí é uma questão histórica, né? Eu acho que muito se confunde, né? Aquela coisa, a mentira que se torna verdade porque é tão repetida, né? Muito se ouvia isso. Eu pago a ela vive de pensão. Né? A pensão é o salário que eu pago para minha ex-mulher. Quantas vezes a gente já não viu isso? Né? Então, se você está pagando um salário, em tese, ok, você ser tributado por aquilo, né? Às vezes se forma um entendimento paralelo e a pessoa começa a aceitar. Partindo do princípio que você tem outros caminhos, né? A gente tenta fazer uma... o advogado ele tem que ser criativo, né? Ao longo do tempo, assim, coisas... Então, o que você tem que fazer? Você abre um CPF logo, faz um CPF para o seu bebê e vamos fazer ele declarar imposto de renda, porque aí se depositar o dos 3 filhos na sua conta, ferrou. Agora vamos abrir 3 contas, 3 CPF para criancinhas lá, e aí ele vai depositar cada um numa conta e vamos tentar driblar. Então, assim, a gente ficava, né, tentando fazer mágica, né, com o que existe. Mas a realidade é essa, são as genitoras, de modo geral, as mulheres que sofrem com isso, até porque quando o genitor não quer acordo e quer dificultar a vida, ele vai impugnar a planilha, vai dizer que a planilha, quando você coloca eventual tributação, né, para que seja considerado numa sentença, e aí ao invés de fazer certinho aquele valor, né, ter uma gordura aí para isso, eles vão impugnar dizendo que então deixa eu pagar in natura, e aí eu não tenho que depositar nada para ela, né? Como se fosse assim, não tenho que sustentar a vida desta mulher que vai viver no salão, na academia, com a fortuna que eu darei para ela, né? Então, isso é muito comum. Sem fazer apologia nenhuma, a gente até brinca um pouco com isso, mas é a triste realidade. É verdade. E, assim, às vezes a gente tem que parar e esclarecer mesmo, né? Porque pode parecer ali no calor da discussão, né? De tentar chegar a um acordo, enfim, uma discussão judicial, que o fato de se propor o pagamento in natura é para ela não botar a mão em dinheiro, né? Mas, na verdade, é uma forma de você evitar uma tributação que não é nem justa. Porque, realmente, se a disponibilidade financeira daquele recurso só foi transferida de um lugar para o outro, realmente... E vamos lá, e a gente está falando, na verdade, dos custos, né? O valor que é calculado de pensão é aquilo que aquela criança precisa para viver. Então, a gente vai para lá, para aquela questão do mínimo existencial, né? Enfim, vou aproveitar que o tema tá bom, tá borbulhando, eu estou vendo que a doutora Isabelle está cheia de coisas para nos falar aqui a respeito disso, e eu queria saber, assim, de que forma essas questões fomentam mais desigualdade, doutora Isabelle?
Bom, sobre um ponto, antes de responder isso, teve essas afirmações que a Carolina trouxe, né, de que a maioria das pessoas que recebe pensão, que administra a pensão, é as mulheres. A gente tem dados, né? A Carolina, logicamente, sabe disso, mas no último levantamento do IBGE, 62% da guarda dos filhos fica com a mãe. Parece pouco, mas a gente tem que lembrar que existem outras formas, né, de administrar essa questão. Tem a guarda compartilhada, tem quando a guarda fica ali com a mãe, com uma avó, uma tia, outra pessoa da família. E assim, é ínfimo o percentual, é menos de 1% o percentual dos filhos que ficam com os homens, com os pais. Eu acho muito importante trazer esse dado, porque eu recebi muito essa crítica ao longo da minha pesquisa. Você não pode partir de achismo. As mulheres hoje em dia estão dominando o mundo, não existe mais desigualdade. Não, meu amor. A gente tem estatísticas. Tá? Mas e o pai que recebe pensão, como é que fica? O pai que recebe pensão também vai ser beneficiado pelas eventuais alterações que forem feitas em decorrência dessa luta. Mas não é a realidade. A imensa maioria dos filhos, assim como nos diz o nosso sentir e como a gente vê a nossa volta, né? Você deve conhecer diversos casais separados e a imensa maioria deles, o filho fica com a mãe, né? Então, é só para dizer que tem dado, sim, que comprova isso, não é só um sentimento, tá? E eu achei muito legal, tô achando muito legal trazer uma familiarista para nos contar os arranjos que acabam tendo que ser feitos aí nos acordos e nas tentativas de acordo, né? E no quanto que isso impacta a tributação e no quanto a gente precisa realmente dialogar. O direito tributário agora tem que dialogar com o direito de família, né? Bom, e aí, respondendo a sua pergunta, para depois fazer alguns comentários também sobre o que a Carolina trouxe e o próprio Paulo André. A gente, sem falar em separação ainda, vamos voltar um pouco, né? A declaração de imposto de renda de um casal heterossexual, casado ou em união estável, ela pode ser feita no Brasil tanto de forma conjunta quanto de forma individual, cada um mandando a sua, né? Aqui no Brasil, e hoje em dia só tem um país no mundo que obriga o envio da declaração conjunta, que se eu não me engano é a Suíça. Ainda tem essa obrigação, mas lá na década de 70 houve vários questionamentos, porque era muito comum na legislação determinar que entre pessoas casadas a declaração do imposto de renda fosse obrigatoriamente conjunta. E se é conjunta, a lei precisa dizer quem é o responsável pelo envio da declaração, né? E quem vocês acham que era o responsável pelo envio dessa declaração nas legislações que obrigavam o envio da declaração conjunta? O homem, né? Tradicionalmente, culturalmente, quer a gente goste ou não, mas a gente vive numa sociedade patriarcal. E, assim, é uma realidade, é um fato, né? Isso não é... Eu não tô nem sendo feminista ainda dizendo isso. Eu gosto também de fazer isso porque a gente nem precisa entrar tanto nessas questões. É uma sociedade que, sim, é dominada pelos homens. O homem é o exemplo de autoridade, especialmente na vida pública. E quando eu falo vida pública, é vida fora de casa, vida extra-lar, né? O homem é a referência de trabalho, de organização financeira. Eu tenho uma amiga que é advogada de pessoas físicas, tributarista, e ela tem uma quantidade grande de mulheres que se veem separadas ali com 40, 50 anos, que não sabiam por onde passava o imposto de renda, nunca viram, nunca fizeram uma declaração, não sabiam que iam ter que pagar imposto de renda naquela pensão que vai ser recebida, se não tinham uma assessoria jurídica adequada, né? Então, a gente tem toda essa tradição. E lá na década de 70, alguns questionamentos começaram a chegar nas cortes americanas e europeias, dizendo que não fazia sentido enviar a declaração obrigatoriamente conjunta. Por dois motivos. Um deles, pela questão de autonomia feminina. O primeiro questionamento que chegou nos Estados Unidos, na corte norte-americana, foi de uma mulher que não queria mais passar os seus dados financeiros para o marido. Eu não quero que meu marido saiba quanto eu ganho. Eu não quero que ele tenha acesso a essa informação. Eu não sei quanto que ele ganha. Não quero mais que seja conjunto. Esse caso chegou lá. Então, por uma questão de autonomia feminina, não necessariamente vai ser para pagar menos imposto, mas por uma questão de ser sujeito de direito e de direito tributário.
Eu tenho o direito de enviar minha declaração e administrar minha vida financeira. Ainda que eu não goste. Eu posso não gostar. Eu posso não querer. Eu posso ter um arranjo com o meu marido, que é ele mesmo que faz essas coisas, porque ele é melhor nisso, eu não gosto, não quero saber. Mas a gente precisa saber. Autonomia financeira é fator de autonomia individual e, inclusive, é algo capaz de retirar muitas mulheres de situações de violência doméstica. Porque muitos motivos de mulheres continuarem em situações de violência não é porque a mulher gosta de apanhar, é porque muitas vezes aquele homem é o provedor do lar e do sustento dela e dos filhos. Pois bem. Dependência econômica. Exatamente. Pois é. Esse é um dos motivos. E o outro motivo é porque ainda hoje, a renda da mulher costuma ser secundária, ou seja, a mulher continua recebendo salários menores por uma série de fatores. A gente nem precisa entrar nisso agora, mas fato é que na maioria dos casais heterossexuais, a renda da mulher é secundária. Hoje em dia, não tanto assim, mas principalmente lá atrás, da década de 70, um pouco para cá, a renda da mulher é secundária ao ponto. Existem estudos da ONU Mulheres e da OCDE que demonstram que a renda, o trabalho feminino, ele ainda é enxergado como auxiliar. Tanto que numa crise familiar, em geral, é a mulher que deixa o emprego para cuidar de um filho doente, para cuidar de uma mãe doente. É a mulher que volta. A pandemia foi prova disso, né? A pandemia foi prova disso. Às vezes, ainda que ela ganhasse mais, porque a mulher ainda concentra toda a carga de trabalho de cuidado e emocional. E aí, pelo fato da renda da mulher ser geralmente secundária, ou seja, menor, quando a gente obriga a fazer declaração conjunta, sabendo que o imposto de renda, não só no Brasil, mas na lógica geral do imposto de renda, é de uma tributação progressiva, ou seja, quanto maior a renda, maior a alíquota que incide sobre aquela faixa. Quando você é obrigado a juntar remunerações díspares, né, muito diferentes, no conjunto, aquela mulher vai acabar arcando por um valor de imposto de renda, por uma tributação mais alta, porque vai somar com a renda do marido e vai colocar ela, às vezes, na última faixa. E se ela fizer essa declaração separada, eventualmente, até o próprio casal, somando o imposto de renda dos dois, pagaria menos. Então, a declaração conjunta, ela pode ser muito prejudicial nesse sentido. Estou dizendo que vai ser sempre? É óbvio que não. É necessário sempre fazer conta, ter planejamento. Pode ser uma decisão mais coerente do casal enviar a declaração conjunta. Mas a declaração conjunta não pode ser obrigatória, porque pode causar esse tipo de distorção. E no âmbito da nossa realidade hoje, né? Já comparando aí com a questão da pensão alimentícia, a gente chega numa situação grave, além disso que o Paulo André já trouxe, que é se pagar a pensão in natura não vai ter imposto de renda, mas a gente tem uma outra situação grave também. Se esse casal for casado, os gastos que o homem vai ter com o filho não vão ser tributados nem deduzidos, não vão ter efeito nenhum no imposto de renda. E aí, só porque separou, a mulher, a administradora da pensão, vai pagar o imposto sobre aquilo, ou o filho, né? Como a Carolina já trouxe, tem a possibilidade de declarar separado, né? Criar o CPF do filho, mas aí você pode ter uma grave distorção em decorrência disso. Porque a partir do momento que você declara separado a pensão do filho, a pessoa que é responsável pela guarda daquela criança, eu estou dizendo guarda, mas por favor me corrijam se tiver alguma coisa errada no termo do direito de família, quero até aprender, ela não vai mais poder usar as deduções que são permitidas para dependente. Ela não vai mais poder declarar aquele filho como dependente. Mais uma vez, tem sempre que fazer conta. Pode ser que vai valer mais a pena. Mas nem sempre vai valer. Se ela tem 3 filhos, ela poderia deduzir, às vezes, 3 dependentes na mesma declaração. Eventualmente, pode ser melhor declarar junto. Mas sem esse planejamento e sem esse diálogo, a gente não vai saber. O fato é que, na realidade de hoje, como o Paulo André trouxe, e aí eu vou usar discordar num pequeno ponto, a pensão alimentícia, ela é inicialmente tributada, porque o homem recebe a renda integral, e em tese incide imposto de renda ali. Mas eu não concordo que haja bitributação. Mas a gente discute ao longo da live as soluções para isso. Não estou dizendo que pensão seja renda.
porque de fato entra a questão do mínimo existencial. Se o juiz o juiz homologou um acordo ou decidiu que aquele valor é o valor necessário para aquela criança de pensão, é porque ele entendeu que aquele valor é o que aquela criança precisa para manter o padrão de vida dela. Continua sendo o mínimo existencial, não se transforma em renda. Mas eu não acho que tenha bitributação justamente porque em quem paga a pensão existe a dedução integral daquele valor pago. Então, para mim, a questão não é de bitributação, mas é óbvio que tem uma distorção muito grande ao tributar a renda integralmente em quem recebe. E aí a gente vai discutir as soluções para isso. E para piorar a desigualdade que isso traz, a mulher, ao deduzir as despesas que ela tem com o dependente, ela tem aqueles limites mensais. E o limite anual, obviamente. Naturalmente, ela gasta muito mais do que aquilo, né? Se for dividido meio a meio, o que nunca é, porque, gente, você pensa, vamos supor lá que o cara vai pagar R$1.000 de pensão para criança. Talvez ali dividiu meio a meio numa planilha. Mas essa mulher tá em casa com esse menino todo dia. O menino adoeceu, teve que ir na farmácia comprar não sei quantos remédios. Se for criança, tem que comprar fralda de uma hora para outra. Não necessariamente a pensão vai corresponder à exata metade dos gastos que aquela criança representa. E veja, a gente não pode esquecer da tributação sobre o consumo, que onera pesadamente os bens de consumo, e a maioria dos bens de consumo familiar são comprados pelas mulheres. Então, a gente tem uma série de impactos e distorções que a situação tributária pode causar, só partindo dessa situação da pensão alimentícia. Lembrando que essa distorção, eu até publiquei um artigo no Jota em fevereiro desse ano, fazendo algumas simulações. A gente tem que ter honestidade intelectual, né, gente? Quando eu estou falando de faixas salariais ali mais baixas, até R$4.000, de ambos os ex-cônjuges, né, ou até a mulher com uma faixa salarial ali de até uns R$4.000, eu não percebo tanto essa distorção. Não dá tanto essa diferença. A gente tem eu fiz cálculos para simular isso. Essa diferença aparece quando eu vou para a classe média para a classe mais alta. Sem dizer, como a Carolina já disse, que a imensa maioria das pessoas não está abarcada por essa discussão quando eu falo de imposto de renda, porque a maioria das pessoas, as dificuldades que tem de pensão, que é o cara que quer pedir planilha, se a mulher está gastando no salão academia, está pagando R$300 de pensão, gente. E essa mulher não ganha um salário mínimo para declarar imposto de renda. Então, a gente tem sempre que trazer a realidade e dizer que esse debate é privilegiado. É para pessoas de renda um pouco mais alta ou acima da média da população brasileira. Muito bom, gente. Olha, essas discussões, elas são sempre tão interessantes, né? Eu já falei sobre esse ponto com o Dr. Paulo André. Eu compartilho da mesma opinião em relação à questão da bitributação. Também acho que, de fato, não há exatamente uma bitributação. Eu aqui dando meu pitaco, nem sou tributarista. Porque você desloca, né? Na verdade, passa a tributar a representante lá do alimentando e o alimentante abate, né? E aí Sim. você só desloca o ônus para o lado mais frágil, né? É exatamente por isso que é considerado bitributação pelas decisões do STF, inclusive. Exatamente pela dedução, não aproveitar o alimentando, mas sim o alimentante. Então é por isso que se entende essa definição. Sobretudo também pelo deslocamento da administração desse valor, que está inclusive para uma pessoa notoriamente dependente, seja ela beneficiária a própria mulher, na figura da mulher, ou os filhos que estão ali habitando com a mulher, que é a responsável, né, pela administração. E mais interessante também, dentro do campo dessas injustiças, corroborando aí com a fala, né, anterior também, primeiro teve várias falas de vocês que eu queria comentar. Uma delas é da Caroline, né, Carolina Missa, a doutora, ela foi muito boa, porque deu vontade até de falar assim, olha, o momento de um acordo judicial para fazer a homologação do divórcio é quase que um instrumento de planejamento tributário. Por quê? Com certeza. Um Estado injusto e ofensivo com um instrumento legal que ele institui, né? E aí esse instrumento legal, né, utilizado por quem mantém as forças ocultas da instituição dessas leis que nós temos, né? Hoje em dia a força não é mais aquela força bruta de Hobbes, né? Mas é a força da influência, é a força do poder instituir uma lei e criá-la de modo a não tributar
meu patrimônio, que é o que acontece no nosso país, temos aí, como bem observado também na sua fala, a renda da mulher, nós temos uma tributação, né, que nós vivemos primeiro assim, pessoal, foi muita coisa que vocês falaram, eu adorei, eu não queria, às vezes eu sou muito ansioso, né, aquele cara que gosta de falar, eu tentei não pausá-lo, porque estava maravilhoso. Então, assim, primeiro, nos acordos, né, só para voltar e irmos com calma sobre cada ponto maravilhosamente explanado até aqui. Nos acordos efetivados pelos familiaristas, né, o cuidado que tem que se ter no momento em que você estabelece a guarda compartilhada para fins de tributação. Por quê? A Lei 9250, no artigo 35, ela estabelece que a pessoa que vai fazer a dedução, isso foi até uma dúvida que a Júlia já compartilhou comigo, vai ser aquela que fica com a guarda. E quando a guarda é compartilhada, nem a lei tributária fala e nem a lei de direito de família fala quem é que vai ficar com isso. E isso já cria um conflito pós-acordo, né? Fica um disputando para que passe. E aí, use no bom senso, né, caso esse tipo de conflito venha à tona. Por quê? Se você não, você pode utilizar isso para inserir isso no acordo, né, essas disposições no acordo que vocês firmam. Olha, dedução do imposto de renda vai ficar com a pessoa XYZ. Por quê? Quem faz o pagamento da pensão, e aí seja a pessoa, a mulher ou o homem, né, ela não pode fazer a dedução desse mesmo alimentário. Então, se utilizarem o bom senso, o profissional já vai evitar uma briga posterior logo depois de um acordo que muitas vezes sai a duras penas. O problema é quando dividem a renda. Então então vamos dividir a escola, vamos dividir o plano de saúde, quem vai se dar bem, né? Pois é. E aí, se o homem, né, fizer o pagamento da pensão, aí já tem uma solução simples. Chega para ele e fala, meu caro, você quer tudo, quer mais um pouquinho, né? Porque você está pagando essa pensão e está ganhando uma dedução do imposto de renda, que é uma dedução bem razoável, bem injusta, né? Porque, como eu falei, a partir do momento que o Estado vai lá e faz uma renúncia de receita sobre a tributação majoritariamente do homem, e aí reforçando o que a doutora falou, né, dos dados que nós utilizamos para corroborar esse tipo de pesquisa. Que a primeira pergunta que vem em face da gente, que tenta militar pela justiça social, é esse tapa, né? Que comprova como? Não tem problema, tem um outro dado, e enquanto vocês falavam, eu tentei encontrar aqui, foi um dado que eu usei, inclusive, na primeira live que nós fizemos no ano passado, Júlia, que falava das rúbricas utilizadas na Receita Federal por homens e mulheres para fazer a dedução dos alimentos pagos. E assim, eu não lembro agora, infelizmente não consegui encontrar aqui rápido, nos sites, mas a proporção é mais ou menos o seguinte: milhões e bilhões, muitos bilhões de reais de deduções realizadas por homens, porque eles são majoritariamente aquela maior parcela da sociedade que paga a pensão, seja para a mulher, seja para o filho. E milhões, apenas 150 milhões de reais, alguma coisa assim, das mulheres que realizam essa dedução na base de cálculo do seu imposto de renda. Então, só aí a gente já vê, né, como você tem um Estado, né, que efetiva a tributação sobre uma pensão, né, que é uma tributação estrambótica, só da primeira leitura que você faz da lei, né, como é que eu vou receber o dinheiro de alguém para administrá-lo? Quando é questão do filho, né, se eu sou um dependente, tem que tributar isso de novo. E aí, eu dei a hipótese na minha primeira fala, que é a seguinte, que eu acho também interessante na questão da desigualdade dos diversos aspectos que nós temos, das configurações sociais que nós podemos ter. Por exemplo, o pai é o alimentante. E com ele reside ali o filho do casamento atual, que é irmão do outro casamento, né? O outro filho reside com a mãe. Quando ele faz esse pagamento da pensão em dinheiro, a ex-mulher vai fazer ali a arrecadação, né? A arrecadação do tributo, segundo rege aqui o artigo 4º do decreto do imposto de renda. Ele é bem claro, né? Hipótese de rendimentos percebidos em dinheiro. Eu vou ler o artigo, porque depois eu vou dar uma outra esfera de
responsabilidade que essa mulher que já tem essa dificuldade na administração financeira, tem essa retenção do dinheiro, tem essa retenção não, tem esse dever de pagar esse imposto de renda sobre a pensão, né? Reduzir ali o valor que é pago, que foi muito bem observado também pela doutora Carolina, a questão da... você paga o valor da escola é R$2.000. Esqueceu-se, né, dos 7% de imposto de renda, que se for realmente 2%, R$2.000 vai ser o que vai ser incidido nessa pensão. Já não vai dar para administrar, já não vai dar para pagar a escola inteira. Né? E aí o dispositivo fala o seguinte: na hipótese de rendimentos percebidos em dinheiro a título de alimentos ou pensões, em cumprimento de acordo homologado judicialmente ou decisão judicial, inclusive alimentos provisionais ou provisórios, verificada a incapacidade civil do alimentado, a tributação será feita por seu tutor, curador ou responsável pela guarda. E aí a guarda, mais uma vez, usada de forma tecnicamente errada, equivocada, não é a guarda do direito de família, é a pessoa com quem habita ali o incapaz, que tem capacidade tributária, né? No artigo 126.1 do CTN, você vai lá e ela é responsável por essa retenção. E agora vamos um pouquinho adiante. E aí você complementa com a pergunta, Júlia. Veja bem, vou para o CTN, só deixa eu sair aqui do artigo que fala do fato gerador de imposto de renda e vou lá para o 130... Só enquanto você procura, eu vou fazer aqui uma provocação. Fala da guarda, a guarda em si já é uma questão polêmica, se a gente for considerar a guarda compartilhada. E aí, se você fala que não foi usado tecnicamente, e guarda, na verdade, quer dizer com quem o alimentando reside, a gente tem que fazer a diferenciação entre guarda compartilhada e regime de convivência, porque, de repente, ele tem um regime de convivência 50% com cada um, e aí, nesse caso, como é que ficaria, né? Então, assim, são várias questões que vão precisar ser entrelaçadas, né, entre direito de família e direito tributário para aumentar. Atenção que tem que ter. Não tem nada a ver com a outra. Assim, eu sei que é apimentar mais. Exatamente. Não tem absolutamente nada a ver com a outra. Inclusive, em relação a esses pagamentos, né, a essas tributações, quando o doutor falou né, que é um planejamento tributário, eu acho que é multidisciplinar. Hoje em dia, quando você vai fazer um acordo de divórcio, né, e antigamente era aquela coisa de ficar batalhando por Tupperware, hoje em dia você tem que fazer conta, você tem que saber. E aí, como a doutora também falou, e eu acho que no início eu também cheguei a comentar isso, a gente está falando aqui para uma casta, vamos dizer assim, né? Pessoas que você, por exemplo, né, sempre que a gente vai fazer um planejamento, né, isso, eu vi que entrou aqui uma cliente minha, que é uma CEO maravilhosa, super independente, enfim, e nós questionando sobre essas formas de driblar, né? Com 3 filhos, a princípio, dependendo da sua faixa de ganhos, interessantíssimo, sim, botar cada sujeitinho com seu CPF. Porque quando você tem e aí é por isso necessário o tributarista e às vezes até um contador para fazer esses ajustes. A gente teve informação agora, nesse acordo, por exemplo, que a dedução para desconto por pagamento de escola, cada escola, por ano, era de 3.000 e poucos reais, que não dava nem 400 reais por mês, sendo que cada escola dessas crianças é 6.000 reais. O que é 3.000 e tanto, que seja 3.500 reais no ano, para você ter o imposto de renda dessas 3 crianças juntas, a fazer isso com elas separadas, né? Então, dependendo da sua faixa, né, de ganhos, a faixa de rendimento e tudo mais, você tem que ver. Outra grande briga, pode parecer ridículo, mas até reembolso de plano de saúde. Fica lá determinado que o sujeito vai pagar o plano de saúde in natura. E aí, aquela genitora vai lá e faz um complemento num especialista, ela paga mais. Se não tiver no acordo que esse sujeito tem que repassar o reembolso, ele não vai repassar o reembolso do plano de saúde. Que foi a genitora que pagou. Mas eu pago o plano de saúde. Pelo amor de Deus, é tão surreal que muitas das vezes um acordo
É um tratado. Às vezes a gente vê o leigo e fala, ah, mas é só um acordo. Senta para fazer, querido. Um acordo que é para 10, 15 anos e depois me fala se é tranquilo. Ainda mais com a legislação, né? Com as nossas questões de impostos e tudo mais. Aí, só para complementar essa ideia, o artigo 4º aqui do decreto, ele fala que o responsável é quem está ali com a guarda, essa guarda estrambóticazinha aí do legislador infralegal. E aí vem o CTN e fala o seguinte, você aí que foi responsável por essa administração dessa pensão, você é responsável solidário pelo não pagamento. Ou seja, quando você tem esse problema que a doutora Carolina Messing citou, de uma mensuração ignorando as incidências tributárias, né? E nós temos, que a doutora Isabelle também citou, a gestão desse dia a dia com os gastos ali das crianças, e você acaba ignorando que dali, depois de 30 dias da percepção da pensão, você tem que pagar o imposto de renda, isso pode abrir uma despesa, pode abrir um débito, sobretudo porque os alimentantes não vão querer pagar mais valores que não estão inseridos no acordo. Isso vocês devem ver acontecer no dia a dia. Ainda vamos falar que a pessoa que está fazendo a gestão desses recursos é que é a má intencionada e a má gestora desses recursos, que não faz, não administra, não organiza, aí volta tudo lá atrás, né? Sai aquela brigalhada e não tem solução, e ela fica solidariamente responsável pelo tributo nos termos do CTN. Né? Então, não, e se ela for inúmeras autuada, injustiças, né? se ela for autuada, ela ainda vai ter que pagar o advogado para analisar o auto de infração e se pá, ela vai pagar o imposto de renda com 75% de multa, porque ela não sabia que tinha que pagar imposto de renda muitas vezes, né? Inserida num sistema tributário majoritariamente arrecadador de tributos no consumo. Isso. Né? De um sistema econômico, social, de mulheres que recebem salários majoritariamente menores que os homens. E por estarmos num setor, isso daí afeta homens e mulheres pobres ou não. E isso é o que me alimenta, e conforme a doutora Isabelle também citou, a continuar essa pesquisa e tentar fazer com que essa informação chegue na ponta das pessoas que não têm acesso a nem sequer à educação básica. Essa é a minha intenção. Por isso que eu falo para a Júlia que a gente tem que falar. Nosso tempo está se esgotando. Eu acho que o resumo do que a gente discutiu aqui é que, de fato, se a gente não estiver atento, a gente, infelizmente, vai estar permitindo essa onerosidade maior, a parte mais vulnerável, né? Então, a gente sempre tem que estar atento. Acho que essa ideia da comunicação e da proximidade entre essas áreas do direito, ela é uma demanda urgente que a gente precisa, a todo custo, aí, estimular. Gostaria muito de agradecer a presença de todos. Eu acho que foi muito proveitosa a live e convido para a próxima, porque eu acho que esse tema ele precisa ser repisado o tempo inteiro. Tá bom? Agradeço a todos vocês. Com certeza, doutora Isabelle. Foi ótimo, doutor Paulo, doutora Carolina. Muito obrigada, gente. Obrigada, gente. Adorei. Foi um prazer. Parabéns, aprendi muito com vocês hoje. Boa noite. Parabéns, obrigada. Valeu. Um abraço a todos, bom descanso. Vai ficar gravado, Júlia? Vai ficar gravado no perfil da comissão, tá bom? Legal. E é por isso que eu estou interrompendo para eu conseguir gravar. Ótimo. Obrigada. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.